Oi mulher, tudo bem? Eu me chamo Cibele, eu sou psicóloga perinatal. Eu trabalho aqui no consultório com mulheres que estão tentando engravidar, gestantes e também mulheres que estão no pós-parto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre rede de apoio. Se você está grávida e chegou nesse vídeo, é muito provável que você já tenha ouvido falar em rede de apoio. Rede de apoio é um dos termos que a gente se refere aqui dentro da psicologia perinatal ao cuidado dessa mulher no pós-parto. Então, quando nós pensamos na ideia de rede de apoio, é justamente isso: oferecer esse apoio, oferecer esse cuidado no pós-parto que essa mulher ela vai precisar. Mas quando nós falamos em rede de apoio, acontecem algumas confusões. Então, tem-se uma ideia muito romantizada em torno da rede de apoio ou até mesmo uma confusão de rede de apoio, porque quando nós nos referimos a uma rede de apoio para uma mulher no pós-parto, muitas vezes nós acabamos vinculando lá com aqueles cuidados do recém-nascido. Então, alguém que vai estar ali para fazer coisas pelo bebê. E eu quero hoje conversar com vocês um pouco mais sobre isso. Também quero até o final do vídeo te ajudar a encontrar estratégias para organizar e montar a tua rede de apoio de uma forma que seja bem efetiva e principalmente muito funcional aí no teu pós-parto, porque senão essa rede de apoio ela se perde, senão essa rede de apoio ela não é efetiva. Vamos lá então? Bom, para falar de rede de apoio, nós precisamos voltar alguns passos na nossa história. É interessante olhar lá para algumas décadas atrás, onde após o nascimento do bebê, essa mulher muitas vezes ela ficava ali dentro do seu núcleo familiar primário. Então, na casa da mãe, na casa da avó, era comum inclusive que outras mulheres se reunissem, principalmente familiares, para ajudar nesse cuidado desse pós-parto. Então, hoje nós vivenciamos uma realidade que se distancia muito desse período. Então, atualmente a gente percebe as mulheres cada vez mais envolvidas no mercado de trabalho, tendo filhos cada vez mais tarde, o que vai impactar aí nesse formato dessa rede de apoio, nesse formato desse puerpério. E as mulheres elas estarão passando por um período de licença maternidade, então elas têm ali um período pré-determinado que elas ficarão afastadas das suas atividades laborais até retornar. Então, um dos impactos é esse. Hoje a mulher ela fica por um período que já é determinado de tempo. Quando nós falamos de uma primeira gestação, a mulher provavelmente vai ficar mais ansiosa, pensando em todos esses cuidados com o recém-nascido, pensando na mudança da rotina e em tantos ajustes que serão necessários. E mais do que isso, que ela tem um tempo que foi pré-determinado, que ela tem esse tempo, que ela precisa se organizar, que ela precisa cuidar desse recém-nascido, que ela precisa cuidar da casa e todas as demais preocupações da vida que acometem a mulher adulta no nosso mundo atual. E já correlacionando com essa questão das mulheres na atualidade estarem muito mais ativas no mercado de trabalho, isso faz com que muitas vezes as mulheres adiem a maternidade, então acabem engravidando com mais idade do que era comum lá quando a gente volta nessas décadas atrás. E isso vai fazer com que muitas vezes já não tenha esse suporte familiar, ou esses avós agora que já são mais velhos, então já não tem tanta disponibilidade, até por limitações físicas mesmo, por conta da idade, o que tem sido cada vez mais comum. Outro fator é que é muito comum que agora as mulheres elas saiam de casa, elas vão para esse mercado de trabalho e elas acabem mudando de cidade. Isso faz com que muitas vezes essa mulher ela também não possa contar com a família como principal rede de apoio, devido à logística, à distância. Então, esses são alguns dos fatores que a gente vai precisar estar olhando antes de estruturar a rede de apoio. Precisamos construir a ideia de que a rede de apoio precisa ser unicamente familiar, não precisa. Então, tem-se essa crença, devido a todo esse histórico passado também, de que a nossa rede de apoio precisa ser a nossa mãe, a nossa avó, a tia ou a sogra.
E não é bem assim. Na verdade, quando nós pensamos em rede de apoio, nós precisamos olhar que o mais importante é que sejam pessoas disponíveis e dispostas a contribuir, então a ajudar nessa organização familiar, nessa logística da casa, nessa nova rotina, principalmente em ajudar essa mulher que está vivenciando o pós-parto. Outra confusão muito comum é a ideia de que a rede de apoio ela está ali para servir o bebê, o recém-nascido, quando no final das contas a rede de apoio ela está ali para servir essa mulher, esse casal. Então, cuidar desse casal, cuidar dessa mulher, olhar para essas necessidades, porque essa mulher ela vai estar limitada aos cuidados do bebê. Muitas vezes vai estar com questões relacionadas à demanda de ordem fisiológica mesmo, devido ao parto. Então, se foi um parto normal, se foi uma cesariana, indiferente a via de parto, haverá também questões de ordem fisiológicas. Então, essa mulher ela vai ficar ali com sua atenção voltada para o bebê. Afinal de contas, esse recém-nascido ele depende integralmente da mãe nas primeiras semanas de vida. E isso vai fazendo com que essa mulher ela vá se desgastando, porque ela precisa estar inteira para esse bebê. Mas, ao mesmo tempo, todo o restante da vida não para simplesmente porque o bebê nasceu. A casa continua precisando dos cuidados, a roupa precisa ser lavada, a comida precisa ser feita. Então, entre tantas as funções que essa mulher tem, cuidar do bebê acaba tomando o seu tempo e o restante fica ali muitas vezes gerando ansiedade, ou quando essa mulher ela tenta dar conta sozinha, isso vai gerando uma sobrecarga. Nós precisamos também compreender que quando nós falamos de rede de apoio não é o pai do bebê. Então, essa é outra confusão muito comum. Rede de apoio, ela tá ali para atender o casal. Então, o pai do bebê vai fazer o papel de pai do bebê. Ele não vai fazer um papel de rede de apoio. Embora esse é um outro ponto que é extremamente importante que ocorra um diálogo, então, entre esse casal sobre a divisão de tarefas, sobre como vai funcionar a logística da casa. E aí, ao final do vídeo, a gente pode até entrar um pouquinho mais nessa questão, a distribuição de tarefas entre o casal. Então, a tua rede de apoio, ela pode sim ser algum familiar seu, pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, sua tia, prima, irmã, enfim, pode ser uma pessoa que tenha um laço sanguíneo com você, mas também pode ser uma amiga, também pode ser uma outra pessoa que você tem uma boa relação, ou então pode ser uma rede de apoio paga, uma rede de apoio remunerada. O mais importante é que essa rede de apoio ela seja funcional. E o que de fato é o papel dessa rede de apoio? O papel dessa rede de apoio é justamente movimentar todo o restante dessas tarefas, além de manter o bebê vivo, que essa mãe não vai dar conta de fazer. Então, por exemplo, uma rede de apoio, ela pode ser útil para ir ao mercado, fazer as compras para esse casal. Ela pode ser útil ajudando com algumas tarefas domésticas, preparando a alimentação desse casal, resolvendo algumas outras questões logísticas, se disponibilizando também, é claro, para ficar com esse bebê em alguns momentos mais estratégicos. Então, para que essa mulher, para que esse pai também possam ter um momento ali de pausa para refeições, de tomar um banho. Então, sim, essa rede de apoio ela pode oferecer esse suporte também no cuidado com o bebê, mas é importante que a gente entenda que esse não é o foco principal. O foco principal é que essa rede de apoio ela seja funcional no restante dessas outras tarefas que essa mãe não vai conseguir direcionar energias nesse primeiro momento. Uma rede de apoio ela só é extremamente funcional quando há um planejamento. Então, não deixe para resolver essa questão da rede de apoio somente após o nascimento.
Muitas vezes a gente vai deixando com essa sensação de que a gestação ainda tem muito tempo pela frente e acaba não olhando para isso com a atenção que merece, ou porque nós acreditamos ali que no momento eu vou ver, eu vou resolver, mas eu sempre recomendo que, se possível, olhe para isso agora na tua gestação. Aproveite esse momento antes do nascimento do bebê e tente organizar isso de uma forma que vá funcionar e fazer sentido no teu pós-parto, para cuidar do teu eu do futuro. Então, como estruturar uma rede de apoio? Eu acho que num primeiro momento é importante que a gente olhe para a nossa realidade. Então, como que vai ser o teu pós-parto? Você vai ficar na sua casa? Você mora longe da sua família? Você tem pessoas da sua confiança que moram perto? Então, acho que esse é o primeiro exercício que a gente precisa fazer. Eu recomendo fortemente que você pegue um papel e uma caneta para que a gente vá estruturando isso de uma forma bem prática. Então, primeiro ponto é olhar quem são as pessoas que estariam dispostas e disponíveis para serem a tua rede de apoio, que você sabe que tem uma disponibilidade maior de tempo, que você sabe que gostariam de te ajudar, e também é importante levar em consideração algumas características dessas pessoas. São pessoas que têm um nível de empatia, são pessoas que você conseguiria estabelecer um limite sem que houvesse um rompimento desse vínculo, sem que houvesse um prejuízo significativo na relação? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes vai ser necessário estabelecer limites também na sua rede de apoio. Eu sei que culturalmente nós temos uma ideia de que, poxa, mas a pessoa ela já tá ali me ajudando, eu não vou falar nada. Principalmente nós mulheres, a gente tem muito esse incômodo, esse desconforto do pedir ajuda e do colocar o limite. Mas veja que colocar o limite na tua rede de apoio é um dos principais pontos para que as coisas funcionem. Então, quando você for estruturar, leve isso em consideração também. Se você consegue ter um diálogo aberto com essa pessoa e se essa pessoa seria capaz de respeitar também as tuas decisões e as tuas preferências. Então, se você já fez uma listinha ali com possíveis nomes, agora eu recomendo que você olhe para as características de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu sei que tem, talvez, há uma tia que pode me ajudar, que tem disponibilidade, e eu sei que ela tem mais facilidade para cozinhar. Então, talvez essa seja a pessoa que vai conseguir te ajudar melhor no preparo dos alimentos. E aí você pode já ir colocando o nome dela e colocando ao lado de que forma que ela pode te ajudar. Se é preparando comida, se ela pode preparar isso antes e congelar essas comidas para facilitar, se ela vai uma vez por semana e vai preparar aí na sua casa, de que forma que essa logística pode funcionar, que você acredita que daria certo pensando na tua rotina, pensando na sua casa, mas também pensando no funcionamento dessa pessoa. Em contrapartida, você pode olhar para alguém que talvez não tenha tanta aptidão na cozinha, por exemplo, mas que você sabe que é uma pessoa muito ágil. Então, talvez essa pessoa ela pode ficar responsável, por exemplo, para correr numa farmácia, para buscar uma medicação, para comprar mais fraldas, para ir ao supermercado. Então, a ideia de organizar uma rede de apoio é justamente essa. Então, a partir do momento que você já tem quem são essas pessoas e o que cada uma delas pode fazer, fica mais fácil de organizar a tua rede de apoio. Se você não tem pessoas que poderiam te ajudar nesse primeiro momento, é importante que você leve em consideração que não sejam apenas familiares. Amigos, colegas do trabalho, pessoas que você tem uma relação de confiança são extremamente importantes. E se você não tem, aproveite durante a gestação também para se aproximar de algumas relações que podem sim, talvez não fazer um papel tão importante como a tua rede de apoio, mas para serem também um suporte emocional para você nesse período do pós-parto. Quando nós não temos uma rede de apoio de amigos e familiares,
às vezes a gente vai realmente precisar ponderar a possibilidade de uma rede de apoio paga. Então, de alguém que você consiga contratar aí para te ajudar durante todo esse processo. E no caso de uma rede de apoio paga, em alguns pontos talvez você se sinta até mais confortável para estabelecer alguns limites e determinar de que forma você gostaria que seja feito. Então, já tenta encontrar isso antes também, se for possível. Então, mesmo uma rede de apoio paga, é importante que você liste lá o que você espera dessa rede de apoio. Tudo aquilo que a gente vai combinando com antecedência facilita, porque o puerpério ele também é tomado por uma questão emocional muito intensa. São muitas mudanças, são questões de ordem hormonal. Então, tudo aquilo que você puder ir estabelecendo antes vai facilitar lá no teu futuro, lá na frente. Então, após decidir se você vai ter ali uma rede de apoio através dessas pessoas próximas ou através de uma rede de apoio contratada, é o momento de conversar com essas pessoas, estabelecer os limites. Então, por exemplo, eu quero que a minha rede de apoio, minha mãe, enfim, esteja na minha casa para me ajudar, mas eu quero dar o banho no bebê. Então, já combina isso antes para evitar maiores desgastes lá na frente. Agora, se você não vai ter nenhuma rede de apoio, nem contratada, nem pessoas próximas, é importante que você e seu parceiro tenham um grande alinhamento em relação às tarefas e às responsabilidades de cada um nesse processo. Quem vai fazer o quê? Como que vocês podem organizar tudo isso antes da chegada do bebê? Então, se vocês não têm ninguém que poderá fazer algumas correrias ali para vocês, talvez seja importante, por exemplo, pensar: vamos fazer um planejamento, vamos fazer marmitas, vamos congelar a comida, vamos fazer um estoque de algumas coisas por um tempo. Então, tentar organizar isso é importante. Qual vai ser o momento que cada um vai conseguir tomar o banho para que o outro possa cuidar do bebê? Qual vai ser o momento em que a gente vai conseguir olhar talvez para casa, o que dá para fazer, o que dá para automatizar esse processo e o que não dá. Então, talvez até elencar assim quais são as prioridades para vocês nesse momento, quais são as necessidades primordiais, e é aí que a gente vai precisar estar depositando a nossa energia. Pensar na rede de apoio como algo funcional para te ajudar no puerpério pode reduzir muito o teu estresse no pós-parto. Eu espero que o meu vídeo tenha feito sentido para você. Se você ficou com dúvidas, se algo não ficou claro, ou se teve alguma coisa que você colocou aí para a tua rede de apoio e fez sentido, deixa um comentário que isso pode ajudar outras gestantes. E eu fico aqui à tua disposição para a gente conversar mais sobre isso. Obrigada por assistir o meu vídeo até o final e não deixe de se inscrever no meu canal, deixar a sua curtida, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos sobre gestação e pós-parto por aqui.